Quanto mais acesso e mais tempo se passa nas redes sociais, maior a vulnerabilidade à doença mental. É bom que haja estas regras, tal como há para o álcool, como há para as drogas e agora também para as redes sociais. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. As redes sociais ampliaram a comunicação e a participação no debate político, mas sem regulação, com uma literacia digital muito fraca e dispensando a responsabilidade editorial, a democracia ficou mais frágil, acentuou-se a polarização e as divisões tornaram-se tão fortes que pelo mundo fora há cada vez mais relações familiares e de amizade que terminam por causa de discussões políticas. Quando não percebemos o outro e o outro não nos percebe a nós, à esquerda e à direita, instituiu-se a política do cancelamento. O algoritmo, num modelo de negócio baseado na atenção e no conflito, tornou-se mais importante que a verdade e a mentira. Passamos a querer apenas as opiniões que confirmam a nossa e deixamos de aprender com os erros. Não é apenas a comunidade como um todo, é a saúde mental de cada um de nós que também está em causa. Os riscos nesse capítulo estão identificados. Dependência causada pelo uso excessivo, que resulta de mecanismos de recompensa como os likes, ou ansiedade, depressão e baixa autoestima pelas comparações permanentes com modelos irreais. E ainda isolamento social, com diminuição de relações presenciais e com impacto no desenvolvimento emocional e cognitivo, principalmente nos adolescentes. Na Austrália, as redes sociais foram vedadas aos menores de 16 anos. Na União Europeia começou a ser feita essa discussão. E sem proibição, as pessoas estão a tomar boa nota dos riscos que existem na utilização destas redes? É que o problema não é a tecnologia, mas o que fazemos com ela. Neste episódio, conversamos com a jornalista Joana Pereira Bastos. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Joana Pereira Bastos. Há uma consciência cada vez maior de que gastamos tempo em excesso com as redes sociais. Isso é suficiente para diminuir o tempo que lhe estamos a dedicar? Olá Paulo, bom dia. Parece que sim, pelo menos a julgar pelos estudos que têm sido publicados não só em Portugal como a nível internacional. Por exemplo, um estudo da Marktest mostra que o número médio de minutos passados nas redes sociais por dia caiu 13% em Portugal entre 2024 e 2025. E o mais interessante é que esse declínio parece ser mais acentuado nos jovens, precisamente na faixa etária entre os 15 e os 24 anos, em que estamos a falar de uma diminuição de tempo de uso de cerca de 18% no mesmo período e em termos acumulados de quase 22% desde 2023. Isso significa que aqueles que mais ouvem são também aqueles que estão a fugir mais à adição, não é? Estão a sentir mais a necessidade de consumir menos redes sociais? Sim, é isso que nos mostram os estudos, como eu dizia, não apenas em Portugal, é uma tendência global. Essa diminuição do tempo de uso é sobretudo expressiva nos jovens, que são também aqueles que mais utilizavam. Estamos a falar de uma geração que passou a infância e a adolescência em, digamos, em hiperconectividade, portanto com muito tempo passado nos ecrãs, e é uma geração que começa a dar sinais daquilo que os investigadores descrevem como um certo esgotamento digital ou fadiga digital. Portanto, muitos jovens, nomeadamente a chamada geração Z, estão de facto a tentar reduzir o tempo que passam online e é comum muitos deles fazerem o que chamam de detox digital, que são períodos em que não usam ou pelo menos em que tentam usar menos durante um certo tempo. Isso significa que há pessoas a usar menos, mas continuam a usar, e pergunto se
também há menos pessoas a usarem, ou seja, pessoas que estiveram lá mas já não estão, ou nem sequer chegam a entrar porque já ouviram falar dos riscos e do comportamento que podemos passar a ter quando usamos redes sociais. Sim, parece haver mesmo menos pessoas a usar, ainda que neste momento a grande maioria das pessoas continua a usar, mas começa a haver menos. O tal estudo da Marktest que eu referi no início mostra que mais de 1/5 dos utilizadores que foram inquiridos, e estamos a falar de uma amostra grande, mais de 800 pessoas, referem que deixaram de usar alguma destas plataformas no último ano. E, portanto, não quer dizer que tenham desativado a conta, podem simplesmente ter-se afastado, terem deixado de aceder, mantêm a conta, mas já não vão lá, é isso que acontece em muitos casos, e isso é consistente também com dados do próprio Instituto Nacional de Estatística. Os dados do INE referem que, de facto, o número de utilizadores de redes sociais em Portugal atingiu este ano de 2025 o valor mais baixo desde 2017 e, portanto, tudo somado, são indicadores que mostram que parece estar a haver mesmo algum cansaço das redes sociais. E eu faço parte dos que deixaram de estar nas redes sociais, enquanto cada vez mais pessoas que justificam ainda lá estarem apenas para ver o que é publicado e não para publicar. Também é crescente este tipo de comportamento? Sim, ou seja, há aqui dois fenómenos. Por um lado, o tal fenómeno de menor utilização, menos tempo passado nas redes, e um outro fenómeno, também mostrado em vários estudos a nível internacional, que tem a ver com uma alteração no tipo de uso, ou seja, com uma substituição progressiva de um uso ou de um perfil mais ativo, que se baseava essencialmente nas publicações dos próprios usuários, por um perfil mais passivo, que assenta essencialmente na visualização de conteúdos de outros, por exemplo, de publicações de celebridades ou influencers, ou de vídeos curtos, muito rápidos, muitos deles produzidos por inteligência artificial. Daí que há mesmo quem diga que as redes sociais estão a transformar-se em redes antissociais, em que as interações são substituídas pelo scroll, ou seja, estão a deixar de ser locais de conexão entre as pessoas, que era o seu propósito original, ou pelo menos assim era afirmado, não é? E já isso substituía as relações presenciais, não é? Já havia aí um risco que é de substituir relações presenciais com interface que era artificial, não é? Já substituía, mas de qualquer forma havia ali um objetivo de muitas pessoas de manter contacto com amigos ou retomar contacto com colegas, amigos que já não viam há muito tempo ou que estavam longe e, portanto, era uma forma de aproximar as pessoas, mesmo que virtual. Mas a verdade é que, por exemplo, um grande estudo que foi feito em 50 países com mais de 250 mil pessoas mostra que o número de pessoas que diz que usa as redes sociais para manter contacto com amigos ou para partilhar os seus próprios pensamentos e opiniões caiu mais de 1/4 desde 2014, ao mesmo tempo que está a aumentar a tal visualização de vídeos ou de conteúdos de outros. E, portanto, há esta mudança em que as pessoas basicamente usam as redes sociais para passar o tempo, porque há também uma tolerância cada vez menor ao tédio, e portanto há aqui um movimento de scroll infinito, não é? Como o hamster na rodinha, em que passam de uns vídeos para outros ou de umas publicações para outras de uma forma quase automática. Instagram, TikTok e YouTube são as redes que usam mais vídeo. Brain rot foi a palavra do ano em 2024 para o dicionário de Oxford. Eu pergunto se começa a ser tempo de grupos ARS, anónimos das redes sociais ou aditos das redes sociais. Essa é uma expressão engraçada, é uma expressão que se vulgarizou nas redes, nos fóruns e chats, sobretudo entre os mais jovens, aliás começou a ser usada precisamente por essa geração mais jovem, quer dizer qualquer coisa como cérebro podre ou cérebro apodrecido, e que se refere a uma sensação de mente atrofiada ou de dificuldade de concentração provocada precisamente pelo tal consumo compulsivo de vídeos curtos, muitas vezes sem grande sentido. O interessante é que, de facto, esta expressão mostra que há aqui uma consciência dos efeitos negativos que este consumo provoca a nível cerebral, ou seja, os efeitos nefastos do uso desregulado ou excessivo de ecrã já não são apenas atestados pelos estudos, mas sentidos pelos próprios utilizadores. E é essa maior consciência dos riscos, associada ao tal cansaço digital de que já falámos, que está aqui a levar a uma diminuição do tempo de uso.
Para fecharmos a nossa conversa, um outro texto que publicaste em dezembro, neste mês de dezembro, o último mês do ano, proibição do uso das redes para menores de 16 anos. A Austrália já o fez, a União Europeia admite fazê-lo. Os adolescentes são um grupo de risco nesta matéria e já agora se é um tema que vamos continuar a ouvir falar em 2026. Os adolescentes são claramente um grupo de risco, isso é dito por todos os investigadores, de todos os especialistas, nomeadamente na área da saúde mental, porque ainda não têm grande maturidade, nem têm o cérebro completamente desenvolvido, nomeadamente nas áreas que estão associadas ao controle de impulsos e à regulação das emoções, e portanto estão obviamente muito mais vulneráveis a conteúdos que são nocivos, seja conteúdos de violência ou conteúdos de caráter sexual, mas também fake news, etc. Portanto, têm muito maior fragilidade relativamente a todo este tipo de conteúdos. E a verdade é que assistimos a uma crise de saúde mental entre os mais jovens, nomeadamente entre os adolescentes. Essa crise é atestada por múltiplos indicadores epidemiológicos, clínicos, sociais, que vão desde o aumento das perturbações da ansiedade ou da depressão, o aumento das perturbações do comportamento alimentar, o aumento dos comportamentos autolesivos. Portanto, há aqui vários indicadores que são cada vez mais notórios a nível global, e isso faz com que haja, de facto, uma consciência cada vez maior de que é preciso ou de que é urgente fazer alguma coisa. E foi por causa disso que a Austrália aprovou esta lei, que é uma lei pioneira no mundo, e portanto que proíbe o acesso às redes sociais a menores de 16 anos, independentemente de haver ou não consentimento parental, e que obriga as plataformas a tomarem medidas eficazes para impedir que os adolescentes menores de 16 anos criem ou mantenham contas nas redes sociais, sob pena de lhes serem cobradas multas que são de facto mesmo avultadas, portanto já não são aqui nenhuma brincadeira. O próprio Parlamento Europeu, em novembro, aprovou uma recomendação exatamente no mesmo sentido. Há um relatório aprovado pela grande maioria dos eurodeputados que pede que sejam tomadas medidas precisamente para afastar os menores de 16 anos das redes sociais em todo o espaço comunitário. E, portanto, eu diria que, sem dúvida nenhuma, este é um tema que vamos ouvir falar em 2026 seguramente. Em Portugal já foram tomadas algumas medidas, nomeadamente no que diz respeito às escolas, não é? De proibição dos telemóveis nas escolas até ao segundo ciclo. Tudo indica que isso vai também manter-se, eventualmente estendido também até ao terceiro ciclo, e seguramente que entre medidas mais drásticas ou outras mais localizadas, a direção destas medidas é sempre a mesma, é de facto proteger os jovens destes efeitos nefastos das redes sociais. O Grupo Impresa, com as marcas Expresso, SIC e SIC Notícias, consolidou-se ao longo de 2025 como a referência maior na produção de podcasts. Com mais de 4 milhões de downloads mensais em todos os meses do ano, a empresa teve de forma consistente 5 programas no top 10. Cultura, política, economia, sociedade, humor, desporto. Pode seguir todos os nossos podcasts nas páginas online do Expresso, da SIC e da SIC Notícias, ou subscrever os seus preferidos diretamente na plataforma de streaming que utiliza no seu telemóvel e ser avisado sempre que sair um episódio novo. Agora que entramos finalmente na campanha das presidenciais, e se é dos que ainda não decidiu em quem vai votar, porque ainda não sabe tudo, sugiro que ouça o podcast Bom Partido, com o humorista Guilherme Geirinhas a conversar com os candidatos. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.